O astral tá embaixo, não tem jeito. Primeira partida de uma sequência de 6 que vão ser fora de casa. O Vasco, que fora de casa ainda não venceu nesse Campeonato Brasileiro, mas com toda certeza a expectativa talvez de uma virada de chave. Vamos falar um pouco então de Cruzeiro e Vasco, confronto desse domingo. Fala galera, beleza? Eu sou o Eduardo, dono da Analisa Vasco. Eu tô aqui para falar um pouco de Cruzeiro e Vasco, confronto que vai valer pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, que vai ser disputado no estádio Parque do Sabiá, lá em Uberlândia, Minas Gerais, cidade do interior. O Mineirão, né, que fica lá na capital mineira, Belo Horizonte, que normalmente é o mando de campo então do Cabuloso, está sendo usado então para um show. Portanto, a partida foi transferida aí para esse estádio no interior do estado. E é engraçado falar, né, porque esse estádio ele fica numa cidade onde o Vasco costuma ter muita força na sua torcida. Recentemente fez uma partida contra o Nova Iguaçu lá e parecia que estava jogando em casa. Então tem esse aspecto muito positivo, que a gente já vem comentando algumas semanas aqui, mas vale mais uma vez colocar aqui na mesa. Cara, essa partida é importante primeiro para quebrar essa narrativa do Vasco que não vence fora de casa no Brasileiro. Acho que o principal é isso, né? Mas também para dar uma virada de chave. O Vasco não vence há 4 partidas, a última vitória foi aquele 3-1 em cima do Sport lá em São Januário. De lá para cá, derrota para o Ceará por 2-1 lá em Fortaleza, empate com o Flamengo no Maracanã e empate com o Lanús em casa. Vasco que não sente o gosto da vitória então já há algum tempo, e isso muito por conta também do desgaste físico. E apesar disso, a provável escalação, né, dá conta da repetição pela terceira partida seguida, né, da mesma escalação, da mesma formação inicial. Portanto, fica esse questionamento de antemão aqui do porquê da repetição, né, dessa escalação, sendo que o elenco está claramente desgastado, né? Sendo que contra o Corinthians fora de casa, a comissão optou por colocar um time reserva quase que completo. Então, assim, não sei se parece que eles só trabalham no 8 ou 80, né? Se não puder colocar um pouco do time reserva, sem ter que colocar todo o time reserva, não funciona. Não sei realmente qual é a lógica deles por trás aí dessas escolhas. Bom, mas enfim, o elenco já viajou para Uberlândia na tarde desse último sábado, fez uma atividade de treino durante a manhã, né? E, portanto, temos aí a lista de relacionados confirmada, né? Temos algumas ausências e também alguns retornos. A principal ausência, com certeza, Lucas Piton, que vai ser poupado dessa partida por conta de um controle de carga promovido pelo Departamento Médico, informação que vem em primeira mão conosco, da Analisa Vasco, comigo, né, Eduardo Alves, apurei isso, foi confirmado posteriormente. Outra ausência muito importante é a do atacante Adson, né? Que assim como no caso do Piton, está passando por um acompanhamento de perto do departamento médico, porém no caso do Adson é um acompanhamento mais intenso, né? O Adson ele vem de uma lesão séria no último ano, voltou a atuar nesse início aí de temporada e vem sendo levado com muita cautela por essa comissão técnica e também pelo departamento médico. Importante, claro, que isso seja feito para que ele não volte a se lesionar. Outras lesões aqui importantes, o Maurício Lemos está de fora dessa partida, ainda segue em tratamento de uma lesão sofrida na costela, na partida contra o Puerto Cabello, em São Januário, pela Copa Sul-Americana. O Guilherme Estrela, que sofreu uma lesão, na verdade teve detectado uma lesão, né, uma disfunção, né, no seu joelho na temporada passada, chegou a voltar aos treinos e tudo mais, e teve um edema na coxa nesse começo de temporada, sem nem voltar a entrar em campo, né? Então ele faz parte agora de uma recuperação, tá fazendo testes aí constantemente de força e tudo mais. Aos poucos aí ele vem então ganhando a confiança da comissão. Logo, logo deve estar de volta. Mesma coisa para o David, que nem está nessa lista de desfalques, porque de fato ele nem é considerado para essa partida. O tratamento dele é um pouco mais sério, a previsão de retorno aos treinos somente lá para junho, mas também está aí nesse processo de recuperação, vale salientar. Dimitri Payet, que teve ali uma pequena lesão no ligamento do joelho direito, né? E está ali também se cuidando, também se tratando. E por fim, mas não menos importante, o volante Tietê, que esteve aí durante os últimos 12 dias praticamente offline de Vasco. O filho dele recém-nascido nasceu com um problema muito sério de saúde, ele estava afastado com a permissão da comissão para cuidar disso, dar o devido suporte para a família, e comentando rapidamente, acho muito correto que isso tenha sido feito. No último sábado ele fez parte do treino, mas ainda não está em condição de jogo, né? Vai ter que fazer um recondicionamento aí, quem sabe para a próxima partida ele já esteja então à disposição do Fábio Carille. Cara, importante ressaltar agora as novidades. Lateral esquerdo Avelar, Riquelme Avelar. Ele que está sendo relacionado pela segunda vez na sua carreira. A primeira vez foi no começo do ano, na estreia da temporada do Vasco contra o Nova Iguaçu, aquele empate por 1-1 lá em São Januário. Ele entrou em campo por 3 minutos,
substituindo o Vitor Luiz, que deve ser o titular nessa partida de hoje. Então, uma repetição talvez desse cenário aí que favorece, quem sabe, essa minutagem aí para o querido Riquelme Avelar. Ele que é da base, faz parte do time sub-20, vinha jogando as últimas partidas aí e vai estar então substituindo aí o Lucas Piton, né? Bom, essa partida, ela, como eu disse, é muito simbólica, né? Porque o Vasco não vence fora de casa nesse Brasileiro até o momento, né? E é um clássico interestadual, né? São duas grandes torcidas, sempre jogos ali muito interessantes e muito disputados, né? Cara, para poder falar desse confronto como um todo, nada mais justo do que ouvir um pouco do lado de lá. Então, primeiramente, eu queria convidar a rapaziada do portal 1921, que faz uma excelente cobertura de Cruzeiro e nos deu aqui uma breve palhinha sobre como chega o Cabuloso para essa partida. Então, deixo aqui agora com eles. E aí, galera, tudo certo? Primeiramente, um salve para o pessoal do Analisa Vasco, que encarecidamente pediu ao portal 1921 conteúdo sobre o Cruzeiro, às vésperas desse Cruzeiro e Vasco, pela sexta rodada do Brasileirão. O jogo vai ocorrer no próximo domingo, às 18h30, no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Apesar do jogo ser em Minas, a tendência é de um público bem dividido. Afinal de contas, o torcedor do Vasco é muito forte na região de Uberlândia e deve comparecer em peso. Isso pode ter alguma influência no andar do jogo, né? Torcedor não vence partida de futebol, mas influencia. E como chega o Cruzeiro para esse confronto? Pressionado. Tem que dar uma resposta a qualquer custo contra o Vasco. Isso porque na última quinta-feira o Cruzeiro no Chile perdeu por 2-1 para o Palestino e praticamente sacramentou a sua eliminação na fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro completou a sua terceira derrota em 3 jogos na competição. Tudo bem que em Coquimbo, no Chile, o Cruzeiro entrou com uma equipe alternativa, com jogadores poupados, inclusive alguns deles ficaram até em Belo Horizonte, como Fagner e Matheus Pereira, que retornam contra o Vasco da Gama. Mas mesmo assim foi uma resposta muito ruim do Cruzeiro. E aí agora as atenções se voltam ainda mais ao Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro faz até uma campanha ok, digna dentro da competição. Nada além disso. São 7 pontos conquistados em 15 disputados. O mesmo que o Vasco conseguiu. As duas equipes estão até na primeira parte da tabela buscando entrar no G6, ainda é início de campeonato, mas é importante o quanto antes ficar entre os 6 primeiros. E o Cruzeiro tem um objetivo muito claro, apesar de todo o caos, quer ir à Libertadores. O Leonardo Jardim deve mandar a campo uma equipe bem parecida com a que entrou contra o São Paulo, contra o Bahia e contra o Red Bull Bragantino. É um treinador de elite, mas que ainda não conseguiu dar muito resultado no Cruzeiro. Ele não é o principal culpado pela fase instável, pela fase ruim, mas não dá para falar que é um trabalho bom do Leonardo Jardim. Até então são 2 vitórias em 11 jogos. Agora, ele começou a encontrar uma equipe titular a partir do jogo contra o São Paulo, sem inclusive jogadores de pompa como Dudu e Gabriel Barbosa. E aí, contra o Vasco da Gama, o que o Cruzeiro pode apresentar de perigo? Acho que dá para se falar de Caio Jorge, que desde o jogo contra o São Paulo assumiu a titularidade, fez gol no Morumbi e na sequência fez 2 contra o Bahia. Tem sido muito importante para pressionar os marcadores, para fazer com que o Cruzeiro construa os seus ataques mais rapidamente e, claro, para fazer gols, que é a principal função de um atacante. E diante de um Vasco que tem uma instabilidade defensiva, ele pode levar muito perigo. Dá para se destacar também o comportamento da trinca de meio, com Romero, Lucas Silva e Christian. Muita intensidade, muita pegada, muito jogo de aproximação. E aí, principalmente o Lucas Silva tem um papel importante na construção para fazer com que o Cruzeiro crie boas soluções no ataque. Tem um desfalque importante do lado do Cruzeiro, que é o Fabrício Bruno. Ele tomou o 3º cartão amarelo contra o Red Bull Bragantino e fica de fora do jogo. E aí, com o Verratti do outro lado, que é o melhor cabeceador da América do Sul, isso pode ser sim um problema para o Cruzeiro.
A tendência é de um jogo cercado de tensão, afinal de contas, as duas equipes ainda não conseguiram engrenar e estão precisando, a qualquer custo, do resultado positivo. Emoção não deve faltar no Parque do Sabiá. Um abraço, amigos! Maravilha, sempre fica a recomendação a conhecer o trabalho aí dos convidados aqui do nosso vídeo, vai estar aqui na descrição o link. E para trazer essa parte mais opinativa, talvez até mais crônica, convidei um querido amigo que já esteve conosco aqui recentemente, falando ali sobre o Lucas Oliveira, ex-Cruzeiro, que é o querido Mike Costa, jornalista, setorista aí, que sempre está colado aí com a gente, dando essa moral. Então fica à vontade aí, Mike. Fala, galera do Analisa Vasco. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Sou Mike Costa, setorista do Cruzeiro na Cruzeiro Esportes. Ó, tá aqui. E tô aqui novamente, né? Já vim falar com vocês uma vez naquele vídeo de apresentação do Lucas Oliveira. Acho que acertei muita coisa sobre ele, então, o que é ruim pro Vasco, né? Mas é um prazer estar aqui de novo com vocês para falar desse Cruzeiro e Vasco que vai acontecer neste domingo, lá em Uberlândia, pelo Brasileirão. O Cruzeiro chega para esse jogo em um momento muito difícil, um momento complicado, porque vem de um resultado muito ruim contra o Palestino, um resultado que praticamente elimina o Cruzeiro da Copa Sul-Americana, um vexame, né, não tem outra palavra para descrever, porque o Cruzeiro não pontuou ainda na competição, o Cruzeiro que jamais foi eliminado de uma fase de grupos de competição internacional, Libertadores, Sul-Americana, e agora está muito próximo de acontecer isso de uma forma vexatória. O clima está muito pesado aqui. O time que jogou contra o Palestino não é o time titular do Cruzeiro, não é o time que provavelmente vai iniciar a partida de domingo, mas ainda assim o clima não está legal, a torcida está muito na bronca. O Cruzeiro ainda não tem um padrão de jogo definido, faz 5, 6, 7 jogos ruins para fazer um bom. Recentemente até fez alguns jogos bons, o empate contra o São Paulo, aquela vitória contra o Bahia, que sim foi um baita jogo, depois um jogo um pouco abaixo, mas nada desastroso contra o Bragantino, só que depois contra o Palestino foi o que foi. Então é um momento difícil. Imagino eu que seja um momento mais propício para se enfrentar o Cruzeiro, inclusive destacando o fato de o Cruzeiro não estar jogando no Mineirão, não estar jogando em casa, o Cruzeiro é muito forte em casa, e ainda que provavelmente terá a maioria da torcida lá em Uberlândia, é um perfil diferente de torcedor, é uma quantidade diferente, e esse momento ainda impacta, porque muitos torcedores ou não vão, ou vão já ressabiados, ou não tem aquele costume de ir, de apoiar nesses momentos mais difíceis. Então, assim, o panorama vindo da parte do Cruzeiro não é dos mais positivos. Além disso, o Cruzeiro é um time que sofre muito com a bola aérea, que é uma das principais características do Vasco, não precisa te falar do Vegete nesse sentido. Então, eu acho que vai ser um jogo muito complicado para o Cruzeiro. Claro, o Cruzeiro tem ali seus bons valores, tem o Caio Jorge que tá jogando bem, o Matheus Pereira vai voltar, ele não jogou no último jogo, o Fagner que vai voltar, ele tá bem, mas de toda forma é um momento muito frágil do Cruzeiro, e se falar aí, né, uma deficiência desse time, e que é uma qualidade do Vasco, é a bola aérea. Então a gente vamos ver aí o que acontece, como é que esse jogo se desenrola no domingo, é uma incógnita, mas a fase do Cruzeiro está longe de ser das melhores. Maravilha, assim como no caso da galera do Portal 1921, link do perfil do Mike vai estar aqui na descrição para você que ainda não conhece, poder ficar por dentro e acompanhar esses dois bons trabalhos sobre Cruzeiro. Galera, repassando as informações principais, essa partida vai ter muitas transmissões. Cazé TV, Sky Plus, Play Plus, Record e Premiere farão a transmissão da partida. Cazé TV com imagens no YouTube de graça, tá? Então fica a recomendação principal aqui, mas também tem essas outras opções, demorou para sair, na TV aberta e na TV fechada, 6h30 da tarde, Parque do Sabiá, em Uberlândia, tá bom? Galera, eu fico por aqui. Muito obrigado a quem viu esse vídeo até o final, agradeço imensamente. Queria te convidar a conhecer as redes sociais da Analisa Vasco, todas sob o @AnalisaCRVG. Você vai encontrar a gente por aí em todos os lugares falando de Vasco da Gama. E também, claro, sempre recomendando a inscrição aqui no canal, like, isso tudo ajuda muito, não somente a mim, mas também ao algoritmo do YouTube entender que você gostou desse vídeo e que você quer ver mais vídeos como esse, não somente da Analisa Vasco, mas também de outros canais do YouTube que façam conteúdo parecido. Beleza? Tamo junto, valeu e até a próxima.